Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Borges e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, no quadro Sábado com Deus, eu vou pregar a palavra de Deus sobre o tema dos frutos do Espírito. Mas antes, não deixem de se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, deixar like e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação de quando eu postar vídeo novo por aqui. Beleza? Vamos lá. Deus é vida, Deus é espírito. O diabo é o nosso inimigo espiritual. Inimigo igual diabo, igual Satanás, igual Lúcifer. O diabo é o inimigo da alma de uma pessoa. O diabo é espírito maligno. Jesus é espírito. Jesus é espírito de luz e alegria. A videira é a Bíblia, é a oração e é falar com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor e o nosso consolador. Aqui eu não vou ler nenhum versículo bíblico, mas eu vou deixar duas referências bíblicas onde eu me passei para fazer esta pregação, que é Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, e 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 1 e 2. Beleza? Continuando. Cada fruto do Espírito é produzido na vida daqueles que renunciam ao desejo do pecar e dependem do Senhor para andar em santidade. Assim, sabendo que a natureza humana luta contra o espírito, o cristão precisa vigiar para que o inimigo não o leve a praticar as obras da carne. Para isso, é imprescindível que o servo de Deus ocupe seu pensamento com tudo que é puro e bom aos olhos de Deus. Obras carnais, igual obras da carne, igual armas carnais. Obras espirituais, igual obras do Espírito, igual armas espirituais. Nós não devemos praticar as obras carnais. Nós só devemos praticar as obras espirituais. Armas carnais são os exemplos de armas carnais: ódio, crueldade, malícia, maldade, inveja, injustiça, raiva, mágoa, rancor, ira, desonestidade, adultério, mentira, medo, ansiedade, dúvida, incerteza, insegurança, desespero, vícios e tristeza. Os exemplos das armas espirituais são fé, amor, paz, perdão, mansidão, bondade, justiça, honestidade, segurança, sabedoria, verdade, esperança, paciência e alegria. Fazer a obra de Deus aqui na terra é praticar as armas espirituais. Praticar igual usar, né? Devemos usar o quê? As armas espirituais, né? Todo servo de Deus é ministro de Deus, independente da função, isto é, de qual função? Pregador, cantor, compositor, escritor, obreiro, pastor, diácono, ancião, etc., para fazer a obra de Deus. Os frutos do Espírito Santo de Deus são
amor, alegria, paz, longevidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança e paciência, né? Não há lei contra os frutos do Espírito Santo de Deus. Estar em comunhão com Deus e viver em comunhão com Deus é praticar os frutos do Espírito Santo de Deus. Praticar os frutos do Espírito Santo, praticar os frutos do Espírito Santo de Deus é viver espiritualmente para Deus. Viver espiritualmente para Deus é viver da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, praticar e ou usar as armas espirituais, praticar os frutos do Espírito, cumprir os mandamentos de Deus, cumprir a lei de Deus, cumprir a lei do Senhor, né? E não reclamar do problema na hora do problema. Não tem erro e ou falha na lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e divina, justiça e qual palavra de Deus. Nós somos justos porque nós vivemos da palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus. Quando há medo, angústia, tristeza e insegurança no ar, há falta de amor e paz, inimigos e ou adversários no mundo espiritual. Os exemplos de inimigos e ou adversários no mundo espiritual são fome, miséria, ansiedade, ira, revolta, ambição, medo, insegurança, egoísmo e qualquer outra muralha e ou barreira. A graça de Deus só é eficaz quando ela nos educa a viver espiritualmente para Deus. A graça de Deus, através da nossa fé em Deus, é o que nos garante a salvação. Por isso, a única obra que Deus aceita somos nós, porque estamos na fé com Cristo. Somos salvos e por isso somos a obra de Jesus. A obra de Jesus é a salvação. Salvação igual vida eterna, igual vida espiritual. Para o céu só vai o corpo espiritual. O pecado mata a pessoa espiritualmente. Trabalho igual obra. O trabalho do Espírito Santo de Deus no coração de cada pessoa é convencer a pessoa do pecado e convencer a pessoa de que ela precisa de Deus e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. A maior riqueza é ter o Espírito Santo de Deus. Ter o Espírito Santo de Deus é ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o guia do nosso caminhar. O Espírito Santo de Deus nos dá a direção. O Espírito Santo de Deus é a vida em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós, porque nós conhecemos as coisas de Deus. Nós temos a mente de Cristo porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Misericórdia é o amor ao próximo. Piedade é o amor pelas coisas de Deus. Somente o reino dos céus poderá suprir a nossa necessidade espiritual. O coração de cada um de nós é a morada de Deus. O nosso coração é a casa do Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Né? Nós temos de ser o espelho de Deus e o retrato do Salvador aqui na Terra. Ou seja, nós temos de ser a imagem e a semelhança de Deus aqui na Terra. A única coisa que o inimigo só faz é mostrar problemas, dificuldades, barreiras, muralhas e batalhas na frente de qualquer pessoa. O inimigo vai tentar tirar a palavra de Deus do coração de cada pessoa, através de palavras rogadas e ou contrárias. O Espírito Santo de Deus nos corrige o tempo todo.
O maior milagre é o novo nascimento com nova criatura, e qual nascido nas águas e no Espírito Santo de Deus. As coisas de Deus são simples e descomplicadas. Nem tudo que reluz é ouro, porque tem coisas que parecem que são de Deus e na verdade são do diabo. A humildade é o reconhecimento de que somos falhos. Viver espiritualmente para Deus também é permanecer na presença de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos que fazer a obra de Deus com amor. Permanecer na presença de Deus é viver espiritualmente para Deus. Tudo que Deus nos dá, nós temos que fazer com amor e com o máximo de perfeição. Nós temos que tomar muito cuidado em permanecer na presença de Deus. Espiritualmente, o nosso coração é a casa do Senhor. E o Senhor, entrando em nossos corações, ele arranca fora tudo de ruim que há em nossos corações. Isso é, ele arranca fora a tristeza, a angústia, o medo, a incerteza, a insegurança, a mágoa, o ódio, o rancor, a raiva, a preocupação, a pressa, a ansiedade e qualquer outra ópera da carne. Domínio próprio é não se deixar dominar pelas obras da carne, pelas suas vontades e pelos desejos do seu coração. Um exemplo disso é não deixar a tristeza, a ansiedade, o medo e a preocupação tomar conta dos nossos corações. A esperança é uma semente que Deus planta em nossos corações para nos dizer que tudo vai estar certo. Fé é a certeza das coisas que se esperam com paciência no Senhor e a prova das coisas que não se veem. Paciência é a virtude que nos faz vencer. Mansidão é falar na educação com o próximo e não falar na grosseria e na estupidez com o próximo. A alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor nos fortalece, nos dá paz interior e nos dá sabedoria para vencermos qualquer batalha. A alegria do Senhor é a nossa alegria real. Nós devemos nos alegrar e sorrir diante das provações, das lutas, das provas, das guerras, das dificuldades, das dores, das tribulações e dos problemas. Não desviar os nossos olhos espirituais nem para um lado e nem para o outro. Isso é, nem para a direita e nem para a esquerda. É não olhar para o problema, não ficar preocupado com o problema e não reclamar do problema na hora do problema. Isso é usar a fé em Deus e provar a fé em Deus. Isso é ter paciência para esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Muitas pessoas morrem antes da hora por causa da impaciência. Nós sempre estamos esperando por algo que não vemos. Nós não devemos ter a maldade em nossos corações. Nós só devemos ter a bondade em nossos corações. Deus não abençoa aquele que não tira a maldade do coração. Deus só abençoa aquele que só tem a bondade no coração. A pessoa que só tem a bondade no coração só faz o que é bom e agradável aos olhos de Deus. Benignidade é fazer o bem, sem olhar quem, ajudando ao próximo no momento em que o próximo mais precisar de ajuda. A boa terra é o coração, a semente é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra no coração de uma pessoa, Deus dá sabedoria para a pessoa resolver e solucionar os problemas e alcançar e conquistar a vitória pela fé em Deus. Nós colhemos o que nós plantamos. Se a pessoa, através das suas atitudes, plantar vitória, a pessoa vai colher vitória. Se a pessoa, através das suas atitudes, plantar derrota, a pessoa vai colher derrota. Nós plantamos conforme as nossas atitudes. Trigo igual fruto benigno igual vitória. Joio igual fruto maligno igual derrota. Jesus é a árvore da vida. E agora eu vou fazer um resumo básico sobre os 10 mandamentos de Deus. Do primeiro ao quarto mandamento significa amar a Deus acima de todas as coisas.
Do quinto ao 10º mandamento significa amar ao próximo como a si mesmo. Voltando ao assunto dos frutos do Espírito, voltando ao tema os frutos do Espírito, a palavra de Deus é a boa semente que Deus planta no coração de cada pessoa. Deus mostra na palavra dele, isso é, Deus mostra na Bíblia, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. A presença de Deus é o nosso sustento espiritual. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. O maior valor que nós temos não é uma roupa, um sapato, uma joia, um eletrodoméstico, uma casa, um veículo, um objeto, isso é, um CD, um DVD, uma fita cassete, uma fita VHS, que é uma fita de vídeo, um disco de vinil, que é um compacto ou um LP, um livro, uma revista, etc. Ou qualquer outro bem material. O maior valor que nós temos é a fita. Não existe amor no coração se falta amor, dedicação e respeito pela vida. Nós estamos esperando com paciência no Senhor por algo que não vemos, mas que, pela nossa fé em Deus, vai acontecer no tempo de Deus, em nosso viver. Nós somos justos e obreiros de Deus, por isso nós só devemos fazer as obras de Deus. Obras justas são as obras de Deus, obras más são as obras do diabo. Quanto a pessoa tem a maldade, isso é, a crueldade, no coração, o diabo vem com o seu espírito maligno, te perica e confusão e faz a obra fazendo com que a pessoa acredite verbalmente, psicologicamente e fisicamente outra pessoa até a morte. Um abismo chama outro abismo. Isso quer dizer que um problema chama outro problema. Não se resolve problema na pressa e com a cabeça quente. Só se resolve problema na paciência e com a cabeça fria. Abismo igual problema. Cabeça quente igual nervosismo. Cabeça fria igual calma e tranquilidade. O amor é o mais sublime de todos os sentimentos. O amor é maior que a esperança e a fé. O amor é tudo porque tudo é completo com amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo, são os 2 mandamentos que Deus escolheu para encerrar ou concluir os 10 mandamentos. Isso tudo é viver no Espírito Santo de Deus. E essa nossa vida espiritual tem que estar em dia para honra e glória do Senhor. Amém. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!